Agora vai. Oi, gente, tudo bem? Eu tive um probleminha na outra transmissão anterior, né? Não estava aparecendo meus slides, mas agora a gente conseguiu arrumar. Bom, a gente estava falando então que o nosso assunto vai ser sobre lei. As leis na Bíblia, né? Porque não existe uma lei só na Bíblia, existem várias leis. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre essas leis hoje, tá bom? Quando você escuta alguém falar assim, a lei foi abolida depois que Cristo foi pregado na cruz. Será que foi abolida? E qual lei que foi abolida? Vamos descobrir isso hoje, tá? Mas antes a gente vai orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que fazes por nós. Nos abençoe a entender esse estudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro versículo que eu quero ler com você está em Êxodo, capítulo 21. Se você quiser ler aí na sua Bíblia, tá? Eu anotei aqui, deixa eu procurar. Êxodo 21. Aí, só que esse celular que eu tô aqui, ele é pequenininho. E eu não enxergo direito. Vamos lá. Achei. Êxodo 21, capítulo 22. Desculpa, capítulo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e pagará gente, ficou as letrinhas de cima aqui. Vou ler aqui na minha Bíblia. Vamos lá. Êxodo 21, capítulo 21, versículo 22. 21, 22. Ó, então vamos lá, de novo. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Então, gente, essa lei aqui é uma lei civil, é uma lei de proteção, né? Imagina aqui, o povo saiu lá do Egito, precisava de uma lei para reger eles, não é verdade? Para organizar a sociedade. É a mesma coisa, a gente tem uma lei, a gente tem a Constituição Federal e a gente tem outras leis, a gente tem lei orgânica, a gente tem lei 840, 8.112 para organizar os funcionários públicos, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem o Estatuto do Idoso. A gente precisa, o ser humano precisa de leis para organizar a sociedade e proteger as pessoas. Então, essa lei aqui era uma lei civil, era uma lei de proteção, ok? Então, existia essa lei. Vamos para a próxima lei. Levíticos 1. Ó, na verdade, é Levíticos de 1 a 4. Do capítulo de 1 a 4, mas a gente não vai ler tudo. Coloquei aqui, ó. Coloquei Levítico 1, 2, que dá pra ter mais ou menos um resumo do que é esse daqui, tá? Se você em casa, você pode ler de 1 a 4 os capítulos, ó. Transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferta, tanto dos animais escolhidos entre o gado, como dos rebanhos e das ovelhas. Essas aqui já são leis que a gente chama de leis cerimoniais. Por quê? Eram leis... Lembra que a gente estudou o santuário no estudo passado? Então, são leis da cerimônia ali que era para ser feito. Que o animal não podia ter defeito, tinha que ser um animal, um filhote, né? O outro tinha que ser um bode, né? Tinha as leis ali do sacerdote ter que entrar só no lugar santo, não entrava no lugar santíssimo. Então existiam várias ordenanças, né? Que são as leis que a gente chama de cerimoniais, são leis da cerimônia
do santuário, tá bom? Então até agora a gente viu duas. Uma são as leis civis para organizar a sociedade e essa aqui são as leis cerimoniais para organizar o santuário, tá bom? Vamos agora para a terceira lei, tá em Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11. Eu peguei esse versículo aqui, ó. Mas você pode ler o capítulo todo, o capítulo 11 todo, tá bom? Eu peguei aqui o 11:7. Só pra gente saber do que se trata, ó. Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, não partido, o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis no seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Aqui, nesse capítulo de Levíticos 11, são as leis de saúde. São as leis de saúde. Oi, Nana. Oi, Luana. Tudo bem? Então, são as leis de saúde. Essas leis de saúde, Deus é o cuidado de Deus para com prover saúde para o ser humano para que ele viva mais, né? Porque a gente já estava em pecado quando essas leis foram feitas, né? Então a gente já viu as leis civis, que é a que organizava a sociedade, as leis cerimoniais, né? E a lei em relação à saúde. Vamos ver a próxima. Próxima tá em Êxodo capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos ler só esse 13 aqui. Eu sempre preciso colocar na minha Bíblia, porque os númerozinhos aí atrapalham a gente. Ó, vou ler o 20, verso 13. Verso 13. Aqui tem mais, vamos ler, ó. Vamos lá, vamos ler. Verso 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não farás falso testemunho, não darás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, os servas, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, gente, o que acontece? Aqui eu misturei com outro versículo, peço perdão para vocês, tá? Não era para ter misturado, não. Mas aqui, ó, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Essas leis a gente chama de leis morais, elas não mudam. Essas leis foram escritas pelo dedo de Deus no Monte Sinai. A Bíblia toda foi inspirada por Deus, a gente já estudou sobre isso, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. A única parte que não foi inspirada, mas foi o próprio Deus que escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra, foram os 10 mandamentos. Então aqui, os 10 mandamentos, eles não são mudáveis, né? Eles não têm validade, eles são eternos. E aí a gente vai descobrir o que foi abolido na cruz, né? Olha, eu vou ler pra vocês aqui, Hebreus, que eu não coloquei aí, tá? Mas pega a sua Bíblia, eu faço questão que você pegue a sua Bíblia para você conferir na sua Bíblia, tá? Hebreus 9. Hebreus 9, de 1 a 5. Hebreus 9, peraí, só um pouquinho. Hebreus 9, de 1 a 5. Aqui fala assim, ó. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. De que a gente está falando aqui? Do santuário, lembra? Santuário terreno que Deus mandou Moisés construir. Ok. Pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Lembra? Lembra disso aqui? Que lugar é esse? Lugar santo, né? Mas atrás do véu, do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos,
onde se posicionava um altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam vasos de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, o que a Bíblia chama aqui, ó, lá no comecinho? A primeira aliança possuía ordenanças de adoração. O que eram as ordenanças? Era a adoração no santuário. Quando o véu do santuário se rasgou, acabou aquilo. Essa lei de ordenanças foi embora, porque não precisava mais fazer isso. Por quê? Porque Jesus entraria no santuário, não feito por mãos humanas, mas o verdadeiro santuário que está no céu. Ok? Então, essa lei de ordenanças, sim, essa foi abolida. Vamos lá. Vamos ler agora Daniel 9:27. Só para comprovar para vocês o que ia ocorrer com essas leis cerimoniais. Que o povo fala que a lei foi abolida, mas vamos descobrir qual foi a lei que foi abolida, né? Daniel 9:27. 9:27. Olha lá. Vamos descobrir, ó. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas na metade da semana que ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Em uma das principais alas do templo será colocado sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, a fim de que já decretado para alcançar e exterminar o assolador. Gente, eu sei que essa linguagem aqui tá bem difícil, porque a gente ainda não estudou as profecias. Mas quando a gente estudar as profecias, vai ficar fácil de vocês entenderem isso aqui, tá? Vamos lá, vamos ler outro versículo. Efésios 2:15. Efésios 2:15. Olha, agora esse aqui tá mais fácil de entender, ó. Anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Lembra o que a gente viu? O que é ordenança? Ordenança é todo aquele serviço, todas aquelas ordens, todos aqueles rituais que eram feitos no sacrifício, no santuário terrestre. Então tá. Anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Aqui tá falando de Jesus, da morte na cruz de Jesus, que ele anulou os mandamentos de ordenança. Se Jesus tinha morrido, o véu do santuário rasgou, não tinha Shekinah mais lá no lugar santíssimo, pra que ia continuar com aquilo, não é verdade? Colossenses, só para ficar bem claro, vamos ler Colossenses 2, verso 14. Colossenses 2:14. Ó. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Gente, graças a Deus que Deus removeu essa questão das ordenanças, né? Imagina a gente todo dia ter que levar um bichinho para matar, toda manhã, toda tarde, e ainda no dia, né, da expiação ter que sair matando o bicho também, ficar todo mundo preocupado se Deus ia perdoar, se não ia, né? Não é uma coisa horrível? Graças a Deus e louvado seja Deus que quando Cristo morreu na cruz, ele acabou com esse ritual do santuário. Então, a lei que foi cravada na cruz, que foi abolida, foi a lei de ordenanças, ok? A gente leu isso aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos falar da lei dos 10 mandamentos, tá? Porque o povo fala que é os 10 mandamentos que foi cravado na cruz, mas não foi. Mateus, vamos ver que a Bíblia fala dos 10 mandamentos, que é da lei moral. Mateus 5:17. Ó, vamos lá, aqui fala assim.
5:17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Tem gente que fala assim, ele veio para cumprir, já cumpriu, já não precisa mais fazer nada. Uai, se fosse assim eu podia continuar matando, roubando, tendo inveja e querendo as coisas do próximo. Claro que ele veio para cumprir, mas não é um cumprir e acabou. Ele veio cumprir para obedecer, ensinar. Jesus foi exemplo. Ele veio nos ensinar a guardar a lei, porque os fariseus guardavam a lei de forma muito errada. Não podia andar não sei quantos passos, não podia cuspir no chão, não podia colher nada porque era pecado, mesmo se você estivesse com fome. Então Deus, ele veio para ensinar como que se guarda a lei moral. A lei moral que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra, essa não foi mudada. Deus não muda, essas leis não foram mudadas. Então vamos continuar aqui. Ó, João 15:10. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Levíticos. Desculpa, gente, eu derrubei tudo aqui. João 15:10, acho que é esse aqui. Isso. Ó, o que Deus fala aqui, ó. Se obedeceis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Aqui Deus está falando da lei moral. Então, tem muitos versículos que a gente vai ler aqui falando que Deus não aboliu a lei moral. Então vamos continuar. Vamos ler, eu vou ler aqui para vocês. 2 Tiago 10:12. Tiago 10:12. Tiago 2:10-12. Ó, gente, aqui tá falando assim, ó. Porquanto quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, torna-se da mesma forma transgressor da lei. Ok? Então, a lei moral, essa aqui é a lei moral. Como é que eu sei que Deus está falando da lei moral? Porque ele está falando aqui, ó, não adulterarás e não matarás. Ele pegou 2 exemplos. Mas o sábado está na lei moral também. Guardar o sábado também está lá. Todo mundo aceita todas as leis, mas quer abolir só o sábado. Deus não aboliu o sábado quando ele morreu na cruz. Ele não aboliu a lei moral em ponto algum. Bom, gente. Romanos 3:31. Deixa eu ver se coloquei aqui. 3:31, tá aqui, ó. Romanos 3:31. É uma pergunta, né, que ele fala. E depois ele faz uma afirmação. Isso aqui é Paulo, tá? Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Olha, isso é uma pergunta muito atual até pra gente, né? Porque tem gente que fala assim, não preciso guardar mandamento não, porque eu sou salvo pela fé em Deus. Ninguém é salvo pelos mandamentos, mas nós guardamos os mandamentos porque nós amamos a Deus. E os mandamentos, eles nos protegem, uma forma de proteção que Deus tem com a gente. Bom, aí Paulo mesmo responde, de modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, confirmamos a lei. Essa é a lei moral que Paulo está falando. Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Vamos ler 1 João 2, verso 6. Eu vou ler aqui, tá? É o que Deus espera dos seus seguidores. 1 João 2, verso 6. Olha o que Deus espera de nós. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Ok? Como Jesus andou. Jesus, quando veio aqui, ele veio desobedecer a lei? Não, a gente leu lá atrás. Ele veio para cumprir. Vou ler 1 João 5, 2 e 3. Vou arrumar aqui. 5, 2 e 3. Ó. Dessa maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Porquanto, nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Não é um cargo, não é um jugo que vai ser jogado nas suas costas. Se você aprender a guardar os mandamentos, você vai ver como é bom. Traz alívio, traz paz, né? A gente tem um sábado para trabalhar a nossa mente, o nosso coração, o nosso físico, pra gente relaxar, desligar das coisas do mundo. Deus cuida da gente em todas essas coisas, né? E fora que tem os outros óbvios, né? Não matar, não adulterar, não cobiçar as coisas alheias, né? São coisas óbvias também. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de escultura, tudo isso, gente. É a lei moral e Deus quer que nós a pratiquemos. Pratiquemos os seus mandamentos. Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu tenho um aqui também, muito bom pra me ler. Tô acabando, tá, gente? Eu falo demais às vezes. Tô acabando, ó. Tem um que eu quero ler. Que é... Ele tá... Deixa eu só tentar achar aqui. Gente do céu, eu queria muito achar ele. Pra vocês verem o tanto que... achei. Não, peraí. Eclesiastes 12, verso 13. Fala o seguinte, ó. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Gente, a lei que foi abolida lá na cruz foi a lei de ordenanças. Vocês já entenderam, né? Foi aquela lei que tinha que matar animais. Essa lei sim foi abolida. Mas a lei moral não foi abolida. A lei de alimentação não foi abolida. Nós precisamos continuar guardando os mandamentos de Deus. A gente vai falar mais sobre os mandamentos. Esse aqui é só uma introdução. Acho que a gente vai ter uns 3 estudos sobre mandamentos, tá? Então, eu vou encerrar com isso daqui e eu vou ler mais uma vez. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Você foi criado para obedecer os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são proteção para nós. Os mandamentos de Deus, eles nunca vão deixar de existir. A gente vai estudar mais pra frente que até no céu esses mandamentos eles estarão ainda valendo, porque Deus tem um versículo se eu não me engano é em Tiago, que fala que em Deus não há nem sombra de variação. Então, os mandamentos precisam continuar sendo guardados. Onde você vai encontrar? Em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3 ao versículo 11. Leia, medite, veja, que você vai concluir que os mandamentos não são difíceis de ser guardados. São mandamentos que nos trazem paz, alegria, nos trazem o caráter de Deus, né?
Então fique com isso na cabeça. Leia Êxodo 20, de 3 a 11. Esse mandamento não foi abolido. O que foi abolido foram as ordenanças. Tá ok? Então vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, por nos dar os mandamentos para que a gente seja protegido por Ti. Nos perdoe os nossos pecados. Abençoe a todos que estão assistindo a live e que vão assistir depois. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo para todo mundo que tá aí acompanhando, hein? Mandaram até os versículos aqui, muito bom, tá? A gente vai ler alguns versículos nos próximos estudos, tá bom? Beijo.